Naquela noite, Pedro olhou para o teto do quarto escuro e pela primeira vez em muitos anos, ele pensou em desistir. O relógio marcava quase 2 da manhã. A casa estava em silêncio, mas a mente dele não parava. As contas estavam atrasadas, o casamento já não estava mais da mesma forma. Os amigos tinham desaparecido aos poucos. E por mais que Pedro tentasse ser forte, por dentro ele estava desmoronando. Durante o dia, ninguém percebia. Ele sorria, trabalhava, conversava normalmente. Mas quando a noite chegava, o peso vinha junto. Pedro se sentou na beira da cama, colocou as mãos no rosto e chorou em silêncio, porque homens também choram, mesmo quando fingem que está tudo bem. Naquela madrugada, Pedro se sentia abandonado até por Deus. Ele olhou para cima e perguntou baixinho: Senhor, o Senhor ainda está comigo? E talvez quem está ouvindo essa mensagem agora já tenha feito essa mesma pergunta. Pedro lembrava de quando sua fé era forte, lembrava das orações feitas com esperança, dos sonhos, dos planos, mas a vida foi pesada demais, as perdas foram muitas, as decepções cansaram sua alma, e existe um tipo de cansaço que o corpo não resolve, é o cansaço da alma. Naquela noite, Pedro abriu a Bíblia que estava esquecida na gaveta. As mãos tremiam, os olhos estavam molhados, e quando ele abriu as páginas, seus olhos encontraram um versículo, Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Pedro ficou em silêncio, porque naquele momento parecia que Deus estava respondendo exatamente sua dor. Talvez você também esteja assim hoje, cansado, sem forças, tentando continuar, mesmo com a alma ferida. Mas escute isso, Deus não abandona filhos feridos. Pedro caiu de joelhos no chão e pela primeira vez em muito tempo, ele não fez uma oração bonita, não tentou esconder sua dor, ele apenas chorou e entre lágrimas, ele disse: Pai, eu não consigo mais sozinho. Naquele instante, nada mudou do lado de fora, mas algo começou a mudar dentro dele, porque a presença de Deus não elimina instantaneamente todas as lutas, mas fortalece o coração para continuar. Pedro começou a lembrar de outra promessa. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. E naquela madrugada, Pedro percebeu algo importante. Deus nunca tinha ido embora. Mesmo no silêncio, ele ainda estava ali. Talvez Deus esteja em silêncio na sua vida agora, mas silêncio não significa ausência. Existem batalhas que Deus vence primeiro dentro de nós. Antes de mudar o cenário, Ele fortalece a alma. Os dias passaram. Pedro ainda enfrentava dificuldades, mas agora havia esperança. E esperança muda tudo, porque quando alguém volta a acreditar, a escuridão começa a perder força. Pedro voltou a orar, voltou a sorrir aos poucos, voltou a respirar com calma. E mesmo sem perceber, Deus estava reconstruindo aquilo que a dor destruiu. Talvez hoje você esteja exatamente como Pedro estava naquela noite, tentando ser forte, tentando continuar, tentando esconder as lágrimas. Mas Deus vê aquilo que ninguém percebe. E essa mensagem chegou até você por um motivo.
para lembrar sua alma que ainda existe esperança. Jesus disse em Mateus 11:28: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, respire fundo, acalme seu coração e entregue sua dor para Deus esta noite, porque o mesmo Deus que sustentou Pedro também vai sustentar você. Talvez a batalha tenha sido longa, talvez você tenha chorado escondido, talvez ninguém saiba o peso que você carrega, mas Deus sabe, e Ele continua perto, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo nessa noite difícil. Não desista agora. O céu ainda está trabalhando em seu favor. E depois de tanta dor, Deus ainda pode escrever um novo começo para a sua história. Então, se você se identificou com o Pedro e achou que por algum momento da vida Deus se esqueceu de você, vamos fazer juntos essa oração. Pai amado, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com humildade e fé. Talvez eu seja como Pedro. Talvez eu esteja atravessando um deserto que parece não ter fim. Talvez existam lágrimas que ninguém vê, dores que ninguém conhece e batalhas que só o Senhor sabe que estou enfrentando. Mas hoje, Pai, eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não entendo os Teus caminhos, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que eu gostaria, mesmo quando as portas parecem permanecer fechadas. A Tua palavra diz em Isaías 41:10: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E é nessa promessa que eu me apego agora. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Renova as forças daqueles que já pensaram em desistir. Abraça aqueles que choram em silêncio durante a madrugada. Visita os corações que foram feridos pelas decepções da vida. Tu conheces cada oração que ainda não foi respondida. Tu conheces cada sonho que parece distante. Tu conheces cada porta que foi fechada. Mas também conheces o futuro que preparaste para cada um dos teus filhos. Pai, se existe alguém ouvindo esta oração e sentindo-se esquecido, que o Teu Espírito Santo o faça lembrar neste instante que Tu nunca abandonas aqueles que confiam em Ti. A Tua palavra declara em Jeremias 29:11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E assim como fizeste na vida de Pedro, sabemos que também estás escrevendo capítulos de vitória para aqueles que permanecem fiéis. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiamos em Teu amor, descansamos em Tua vontade e agradecemos por tudo o que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários apenas uma frase: Eu ainda confio em Deus. Quero ler o seu testemunho de fé. E se você conhece alguém que está passando por um deserto, compartilhe este vídeo. Talvez esta mensagem seja exatamente a resposta que essa pessoa estava esperando.